Tudo bem, galera? Vamos lá para mais uma aula. Essa aula é muito importante, é uma aula sobre circunferências ou perímetros. Essa é uma técnica que a gente utiliza muito no nosso dia a dia para avaliar hipertrofia, para fazer comparação antes e depois do nosso programa de treinamento, circunferência de cintura, avaliar adiposidade abdominal, circunferência de coxa. Bom, essa aula nós vamos falar exclusivamente da técnica da perimetria, da técnica da avaliação das circunferências. Preste atenção, uma trena, nós falamos das trenas já recentemente, né? Falamos das fitas antropométricas, vimos e indicamos para vocês as trenas que são as mais importantes, as mais fáceis e as mais precisas para isso, evitando uma trena metálica, por exemplo. Essa trena que não começa, não inicia no zero, é uma trena muito mais indicada. Vocês vão ver que quando a técnica da medida do perímetro da circunferência, a gente vê muito erro por aí e muita possibilidade de estar fazendo essa medida de forma que não é adequada, entendeu? Então veja só, essa trena, ela tem um terminal. Quando não tem um terminal, mas procurar uma trena antropométrica hoje, 10 a 15 reais, é barato, vale a pena investir, a trena fica com você, só você o utiliza, é um material teu, específico teu. As lojas que vendem equipamentos, materiais de fisioterapia, equipamentos médicos hospitalares, sempre você vai encontrar. Tem muitas dessas trenas também para vender pela internet. Qualquer dúvida, fala comigo aqui que a gente vai estar orientando vocês nesse sentido. Preste atenção, não é legal que a trena faça ou termine ou inicie, melhor dizendo, como essa trena amarela que a gente tem aqui, ela inicia o zero já no início da trena. Essa trena que eu estou apontando aqui com uma seta vermelha, ela tem 1 centímetro de recuo, essa é trena ótima. Melhor ainda se ela tiver esse aparato aqui amarrado na ponta da trena. Se ela não tiver, você pode colocar um elástico nessa ponta. Por que isso? Para que você tenha sempre a mesma pressão na medida, quando vai realizar a medida da circunferência. Nem vai puxar muito e vai degolar essa medida e nem vai deixar a trena frouxa. Então esse elástico, ele proporciona sempre a mesma tensão na medida da circunferência. Gente, olha só, eu estou falando em medidas que parecem extremamente elementares, mas a nossa profissão precisa ter credibilidade, seriedade. Quando você tem seriedade naquilo que você está fazendo, que o teu aluno olha, que você faz uma marcação no ponto antropométrico, que você usa um lápis antropométrico para fazer a medida, quando eu estiver falando lá dos locais de medida, eu vou falar muito bem disso, você passa credibilidade. Essa medida de circunferência passa a ser uma medida extremamente importante no controle. Você coloca isso, você dá o respeito para a medida que você está fazendo. Não faz uma medida de qualquer forma. Avalia, mede, mostra o resultado. A gente vai estar falando bem sobre isso o curso inteiro, passar resultado. Isso é a coisa mais importante que você vai ter aqui. Então, olha só, a primeira coisa é uma trena, equipamento barato, equipamento básico, equipamento que mostra que o teu resultado está dando efeito, que o teu resultado realmente está acontecendo. Olha só, essa é a técnica. Estou mostrando ali, ó, uma técnica errada da medida. Errada por quê? Porque ali quem está fazendo a medida está colocando o dedo por baixo. A gente vê muito isso. Se vocês olharem as fotos na internet, vão ver muito, e até em situações do dia a dia, muita gente fazendo essa medida de forma errada. Errada, porque o dedo embaixo é 1 centímetro a mais nessa circunferência. Outra dificuldade muito grande que tem é fazer cruzamento da fita quando a fita está no zero, quando ela começa, o início da trena começa no zero. O que você tem que fazer? Você tem que passar a trena, como a gente está vendo nessa outra foto aqui, cruzar o ponto, cruza a trena em qualquer das medidas. Se por acaso a tua trena começa o zero no início da trena, você vai fazer a medida no 10. Então, quando você faz a medida no 10 centímetros, todas as circunferências, você não pode esquecer que você tem que diminuir 10, né? Então, já é mais uma situação para você pensar. Então, na hora de adquirir o equipamento, na hora de comprar o equipamento, compra uma trena que tenha o ponto zero no início da trena.
ok? Olha só essa trena que tem aquela terminação com o elástico, com o local de fazer, de segurar, de apoiar, como fica muito mais fácil de realizar essa medida, né? É assim que tem que fazer, cruzando a trena. A partir de hoje não quero ninguém aqui da certificação fazendo medidas de circunferência sem cruzar a trena e marcando o local anatômico. Por incrível que pareça, quando você marca o seu avaliado, pode ser um lápis de sobrancelha, um lápis que custa 3 a 5 reais. Você marca o seu avaliado, ele dá uma conotação de muito mais seriedade, de segurança, de precisão, de veracidade naquilo que você está fazendo, entendeu? Então, a gente é que coloca a seriedade, né, e a importância daquilo que a gente está realizando para os nossos alunos, né? O nosso posicionamento é que vai fazer a diferença no dia a dia. Hoje a gente tem condições de estar discutindo de igual para igual com qualquer profissional de saúde, né? Com médico, com fisioterapeuta, seja ele qual for. A gente está no mesmo nível, mas a gente precisa também executar as nossas ações nesse mesmo nível. Então, olha só, estou te dando aqui algumas situações, algumas características importantes para você considerar na medida da perimetria e circunferência. As medidas de circunferências ou perímetros podem ser usadas no acompanhamento de crescimento, valores nutricionais e níveis de gordura corporal. Quando a gente falar das dobras, tem até equação, né? Tem até equação que usa só perímetros. Pode usar perímetros e pode usar dobras associadas, mas tem equações que usam só perímetros, né? Então, gordura corporal em crianças, idosos e obesos. Por que os obesos a gente tem muita dificuldade? Porque o compasso tem uma limitação. Eu tenho um equipamento com uma limitação. Eu tenho um equipamento que é o compasso, que as hastes do compasso vão abrir até um determinado ponto. Depois ele não abre. Como é que eu vou fazer a medida da dobra se a dobra cutânea é maior que a amplitude que eu tenho? É como se você tivesse uma fita antropométrica na parede de 2 metros e fosse avaliar alguém com 2,5. Você não pode avaliar naquela fita, porque o compasso não comporta. Então, uma fita métrica flexível, não elástica, com precisão de 1 milímetro. Observe se você tem precisão milimétrica, milímetro a milímetro. Isso é importante. Qualidade de medida, parece que é uma coisa tão... Quando a gente começa a relegar segundo plano essas medidas, a gente começa a perder a credibilidade, a gente começa a perder... as pessoas não consideram a gente como grandes profissionais. Então, não pode, você tem que fazer a medida com seriedade, com equipamento de ponta, fazer as marcações. Vocês vão ver como muda isso. Vocês vão ver a consideração como muda. Desde um peso corporal, a mudança já é incrível quando você está fazendo isso. Olha só. Cruzando a fita deve estar junto da pele, as bordas perpendiculares têm que estar... as bordas devem estar perpendiculares aonde eu estou fazendo a medida, o eixo do segmento. Medir o perímetro na extensão máxima. Preste atenção que você tem que exercer uma leve pressão sobre a pele. Olha só essa fita aqui, ó, como ela começa o zero e ela tem uma fita que continua do zero, né? Ela tem uma fita de continuidade ali. Por quê? Para você fazer o cruzamento, né? Não deixar o dedo entre a fita e a pele. Preste atenção nisso. Tem que cruzar a medida. Então, a medida é a seguinte, né? Se eu tenho uma pressão, uma milimétrica, não é 17, não é 18, é 17,3. Eu preciso ter essa descrição, esse detalhamento. Isso é qualidade na medida. Isso passa para o aluno, gente. Essas mensagens subliminares vão passando para o aluno, o cuidado que você tem, né? Então, olha só, essas recomendações importantes não posso... Em hipótese alguma, vou medir sobre a camisa, não posso sobre a roupa. Mas eu estou com uma camiseta muito fina, não dá, perdeu a qualidade. Medir sobre a pele nua, marque os pontos de referência. Aqui nessa aula a gente não vai falar ainda sobre os pontos de referência. Faça 2 medidas, se houver diferença, faça uma terceira. 2 medidas tem que bater. Então, assim, eu faço do controle de qualidade. Toda empresa tem controle de qualidade. A gente está botando controle de qualidade aqui, tá? Olha só, quando eu vou fazer uma medida, principalmente ali, olha, uma medida por cima da roupa, né? Não tá adequada, não posso usar a medida por cima da roupa. 2 erros aqui, ó, na foto dessa medida em que está sendo feito dessa mulher aqui com a blusa cor-de-rosa. Primeiro, o dedo está embaixo da fita e está medindo por cima da roupa. Outras situações, ó, quando eu tenho uma medida de circunferência abdominal, que é uma medida
maior ou uma circunferência de quadril, é muito importante você ficar lateralmente ao seu avaliado. Quando eu for falar dessa medida, eu vou enfatizar isso, lateralmente ao seu avaliado, porque muitas vezes na região frontal a fita está passando numa altura e na região dorsal, nas costas, a fita está passando em outra altura e você faz uma medida assim na diagonal. Ela tem que estar perpendicular. Como é muito, se você deixar de frente, você não consegue ver isso. Ou você usa um espelho, ou você põe o seu avaliado, o seu aluno lateralmente a você e faz essa medida. Entendeu? Então, olha só, estou falando de treina, a gente já está gerando muitas possibilidades de avaliar aí, muitas possibilidades de medida. Tranquilo? Fundamental essa técnica de medida da circunferência. Não deixe de realizar corretamente, não deixe de realizar com a trena adequada. A gente já sabe qual é a trena adequada e já sabe a técnica da medida. Vamos lá? Nos vemos daqui a pouquinho na nossa outra aula.